E aí, galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Bom, vamos começar com mais um dos conteúdos que eu combinei de vocês de retornar. Aí, no caso, vão ser conteúdos um pouco mais resumidos, tá bom? Porque vocês já viram anteriormente. Qualquer dúvida, por favor, pelo amor de Deus, perguntem, que eu estou aqui disposta para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Nosso resumão de hoje, que a gente vai ver, é sobre trabalho e potência. São assuntos que a gente vai ver antes de entrar no nosso conteúdo novo, que foi acordado anteriormente. Então, vamos ver os conceitos básicos, conceitos e definições da física, tá? Então, depois que eu ler essa daqui, que são termos que já são da física, definição, eu vou detalhando mais para vocês conseguirem se nortear, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, perguntem aqui no grupo. Ou qualquer coisa, anotem no caderno de vocês que na próxima aula a gente tira essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Trabalho. Trabalho é a relação entre a força e o espaço percorrido desse corpo. Ou seja, deixa eu botar aqui nesse exemplo bem rapidinho. Tá aqui. O trabalhador, ele está empurrando um carrinho de mão. Ou seja, ele está aplicando uma força. Concorda comigo? Se eu ficar segurando o carrinho de mão e não aplicar a força, querendo que ela vá pra frente, vocês acham que ele vai? Não. Só se a gente estivesse na ladeirazinha, né? Mas não vai. Ou seja, para eu tentar colocar isso para frente... Ou seja, para eu colocar isso para frente, colocar o meu carrinho de mão para frente, eu preciso aplicar uma força. Preciso aplicar uma força, senão ele não vai se mexer. E eu vou ficar lá o dia todo esperando que ele se mova com o poder do pensamento. Ele não vai se mexer se eu não colocar força. Ou seja, o que seria trabalho? Seria essa força que eu estou aplicando junto com o deslocamento. Porque se eu empurro um carrinho para frente, ou seja, ele vai se deslocar do momento que ele estava, para frente. E assim por diante, até eu chegar no destino que eu tô querendo. Então tá aqui o deslocamento, O deslocamento é essa partezinha. Gente, me desculpem pelos alguns ruídos, mas infelizmente aqui passa o dia tendo obra perto da minha residência. Então vai aparecer alguns barulhozinhos chatos, mas é por conta disso, tá bom? Então isso seria o nosso trabalho. A relação entre a força e esse espaço percorrido. E a potência é o quê? É a rapidez com que realizamos esse trabalho. Ou seja, se eu realizar esse trabalho mais rápido, eu estou aplicando o quê? Uma potência maior. E se eu estiver fazendo ele mais devagar, empurrando esse carrinho, realizando esse trabalho, que é a relação da força com deslocamento, eu estou o quê? Com a minha potência menor, tá bom? Então, só para recapitular, trabalho é a relação entre eu empurrar esse carrinho, exemplo, tá, gente? Pode ser outra coisa, empurrando esse carrinho, e o deslocamento que esse objeto que eu estou movendo é deslocado, tá bom? E a potência, quanto menor tempo que eu mais rápido eu vou fazer esse deslocamento, maior a minha potência é aplicada. Ok? É a rapidez com que eu realizo esse trabalho. Outro exemplo, se eu fosse empurrar um guarda-roupa. Se eu ficar lá parada e segurando o guarda-roupa, esperando que ele se mova com o poder do meu pensamento, ele não vai se mexer. Infelizmente, ele não vai se mexer. Eu vou ter que fazer o quê? Aplicar uma força. Aí vamos supor que eu tô lá tentando empurrar meu guarda-roupa. E me acordei com aquele dia que eu tô com a preguicinha de empurrar esse guarda-roupa. Aí eu vou bem devagarzinho. Eu tô realizando o trabalho. Por quê? Porque eu tô aplicando a minha força pra tentar mover esse guarda-roupa. Mas tá sendo muito devagar porque eu acordei um pouquinho mole pra fazer isso. Agora vamos supor que eu me acordei super agitada, que eu não vou empurrar esse guarda-roupa, nem que seja a última coisa que eu faça hoje, mas eu vou empurrar esse guarda-roupa rápido. Aí eu pego, aplico uma força maior, ou seja, o meu guarda-roupa vai se mexer mais rápido. Então, a potência que eu apliquei, a potência vai ser maior, tá? Então, a potência é a rapidez que eu realizo esse trabalho, tá bom? Outro exemplo que eu dei pra vocês. Agora vamos para alguns termos técnicos de trabalho, que seria o quê? O que é trabalho? Definição da física. É uma grandeza física escalar
que relaciona a força aplicada em determinado deslocamento. Tia, o que é coisa escalar? Não tô entendendo não, tia. Buguei. Escalar vem daquele termo vetorial, que tem relação a sentido, à esquerda, à direita, para frente, para trás, tá bom? E determinado deslocamento foi o que eu acabei de falar para vocês em outra linguagem. Bom, a nossa fórmula que a gente vai ver hoje é esse T, que é chamado de tal, igual a força vezes D de deslocamento e vezes o cosseno de θ. Tia, meu Deus do céu, tia. Agora a senhora complicou tudo de vez com esse cosseno. Gente, não se preocupe que sempre vai vir o valor desse cosseno. Vocês não vão precisar fazer nada mirabolante para poder saber o valor desse cosseno. Isso vocês só vão... vai ser só mais assim as aplicações no ensino médio. Mas por enquanto a gente fica com a parte mais básica, tá bom? Então esses assuntos vão retornar no ensino médio de vocês e vocês vão se garantir lá, tá? Então não se preocupe com esse cosseno, que esse cosseno já é dado. Ok? Como eu falei para vocês, esse T é o trabalho realizado. E isso vai ser medido, vai ser medido por quem? Por Joule, tá? Joule é uma das unidades que serve para todos, tanto aqui no Brasil quanto para fora, tá bom? F. O F é o módulo da força aplicada. E lembrem que na aula passada a gente falou que força era quem? Newton, tá? O Hooke da física, que é a força, vai ser aplicada em Newton. Lembre, Hooke, Newton, Hooke, Newton. Que Hooke é o cara da força, né? Vamos lá. O D é o módulo de deslocamento em metros, tá? Esse deslocamento que esse objeto, quando eu apliquei a força, se moveu. Ok? Lembrem do carrinho de mão, lembrem do guarda-roupa, tá bom? E o cosseno de θ, aqui, letra grega, que é esse, parece um zero cortado no meio, se chama θ, tá? É o ângulo entre a direção da força aplicada em relação ao deslocamento realizado. Lembrando que sempre esse cosseno já vem dado todo bonitinho para vocês. Meio mais pra frente eu já vou realizar aqui uma atividade, um exercício, que vocês vão ver que já tá dada, tá bom? Uma frasezinha para ajudar vocês a decorar isso aqui, ó, é o quê? Tenha, de ter, né? Fé em Deus. Tenha fé em Deus. É a fórmula, tá? T igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Tenha força em Deus, tá? Uma dica para auxiliar o decoration dessa fórmula. Deixa eu só apagar isso aqui. Já foi falado. Outro exemplo para vocês, quando não vai existir trabalho, quando o trabalho vai ser nulo, não vai ter trabalho, é quando, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, ó. Uma caixinha, pronto. Eu ia fazer uma caixinha de presente, mas eu vou errar. Aí vamos supor que eu quero colocar essa caixinha aqui na bandeirinha de chegada. Ou seja, eu tenho que deslocar essa caixa para frente. Mas vamos supor que ao invés disso, do nada, aconteceu de eu falar assim, não, eu vou tentar aplicar uma força. Ó, meus bonequinhos são os melhores, tá? Vou aplicar uma força. Vai tá aqui o cabelinho. Vou aplicar uma força para baixo. Vou botar uma força perpendicular. O que seriam coisas perpendiculares? É que formam ângulos de 90 graus, tá bom? E tô aplicando uma força para baixo. Vocês acham que eu aplicando uma força aqui, para baixo, vai ter como eu colocar a minha caixa, ela vai ser empurrada para frente? Não. Meu sentido da minha caixa, quando eu coloco força para ela ir para baixo, a caixa vai continuar no mesmo lugar e eu colocando força lá à toa. Tá? Então, o meu trabalho vai ser nulo. Por quê? Porque não vai ter deslocamento. Eu não vou conseguir mover essa caixa para cima colocando toda a minha força para baixo. Então, ela não vai ter deslocamento. Ou seja, é um trabalho nulo. Eu estou colocando força à toa. Tá bom? Então, essa seria a definição, tá? Vamos lá agora para a melhor parte. Considere que a força aplicada pelo trabalhador
é constante e tem módulo de 100 newtons. Vamos colocar aqui, sempre quando vocês pegarem questões de físicas assim, lembrem de colocar os dados aqui embaixo. Todavia, sempre sonhe com isso de sempre fazer isso, de sempre anotar os dados da questão. Ou seja, se ele me deu 100 newtons, a gente viu que força é na segunda lei de Newton, e o Newton é o Hulk da física, ou seja, as forças só são em Newton. Então, ela já me deu aqui que 100 Newton. O carrinho foi deslocado 100 metros. Então, aqui é o F, né? O meu D vai ser quanto? 10 metros. Ok? Na direção horizontal. E que o ângulo que a direção da força faz com o deslocamento é de 30. Ou seja, o valor sempre vai estar dado aqui, ó. O valor do cosseno de 30 é igual a 0,85. Agora, a melhor parte de todas que a gente vai fazer. A fórmula, tá? Tal é igual a força, que é 100 newtons, vezes 10, vezes 0,85. Aí, tal é igual. 100 vezes 10 é igual a quanto? É igual a 1000. Vezes 0,85. Deixa eu só colocar aqui ao lado, gente. Pronto. Então, tal é igual 1000 vezes 0,85. Tal é igual a 850 joule, que é a unidade de força, ou de trabalho, perdão, que é a unidade de trabalho, tá bom? Jzinha de joule, ok? Então, esses vão ser os exercícios para vocês na aplicação a nível de nono ano, tá? Mais pra frente, lá quando vocês estiverem lá no ensino médio, vai vir outros exemplos de questões um pouco mais nível hard, tá certo? Então, vamos lá. Prosseguir agora com a potência. Falei uma definiçãozinha básica, agora vamos vir para cá. Do ponto de vista mecânico, potência é a quantidade de trabalho realizado em determinado período. Que foi o que eu falei com vocês. É a rapidez com que realizamos o nosso trabalho. Vamos, aqui a formulazinha, tá? Ó. Eita, certinho colocar a caneta. Aqui a formulazinha. Então, vamos lá. Em unidade de sistema internacional, que tanto serve para o Brasil quanto serve para outros países, ok? T, trabalho em joule. Delta T é o intervalo de tempos em segundos, ou seja, sempre quando vem delta, gente, que é esse triângulozinho, é variação, ok? Esse Tzinho aqui, ó, do delta. E pot é o quê? É a potência em watts, ok? Mais conhecido como esse Wzinho. A unidade de potência é a homenagem ao James Watt, sendo que 1 watts equivale a 1 joule por segundo. Isso aqui são informações adicionais, tá? Se quiserem pesquisar um pouco sobre ele, seria ótimo, ok? Então, essas são as nossas definições. Vou colocar só algumas questões para vocês fazerem. E qualquer dúvida, anotem e na próxima aula tirem, tá bom? Que eu vou estar disposta a ajudá-los. Até mais e até a próxima aula.